Ok, esse é o momento da palavra e Deus tem uma palavra para nós nessa noite que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do verso 1 ao verso 7. A Bíblia diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Meus irmãos, essa é uma história muito conhecida na Bíblia, onde o profeta Elias, ousado profeta, por sinal, ele prediz grande seca e é sustentado pelos corvos. Elias é um profeta que Deus levanta num tempo de apostasia. Um tempo onde o rei de Israel, Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, estava adorando outros deuses, servindo a outros profetas, os profetas de Baal. E Elias é um profeta que vai enviado por Deus a uma geração que vivia na contramão de Deus, embora fosse povo de Deus. Será que nós temos isso nos nossos dias? Será que a geração hoje dos crentes da igreja não se assemelha desta época? Adorador de outros deuses? Homens que prostituem e se prostituem, pregando e vivendo outro evangelho que não do Senhor. Mas assim como Deus levantou o profeta Elias, Deus levanta profetas também nessa geração. E olha o ofício de Elias, complicado. Primeiro porque ele tinha como inimigo declarado número 1 o rei Acabe e a sua esposa, a rainha Jezabel, uma mulher do inferno. Era uma dupla infernal, Acabe e Jezabel. O que fazer? Elias, melhor dizendo, começa seu ministério ousando, porque no verso 1, ele disse a Acabe que tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Homem de Deus precisa ser ousado com a palavra de Deus que sai da sua boca. Nós vivemos tempos em que os profetas têm sido meia boca ou quase nenhuma boca. Porque o assim diz o Senhor está em falta. Hoje está dizendo assim digo eu. Eis que eu te digo. E o Senhor diz o quê? Quando eu te digo, Deus não diz. O profeta Elias diz a Acabe que não vai haver chuva nos próximos anos, segundo a palavra dele. Mas essa palavra que ele diz dele não é a palavra, é a palavra de Deus na boca dele. Algumas pessoas dizem que foi Elias. Não, segundo a minha palavra. Irmão, nós somos portas-vozes de quem? De Deus. E dizer que não vai chover, se a gente disser isso nos nossos dias. Já imaginou um profeta se levantar nesses dias e dizer: olha, assim diz o Senhor, o Brasil vai ficar muitos anos sem chuva. Os caras dizem que vai chover na horta. Tem uns aí que profetiza dinheiro caindo do céu, entra na carteira do povo. É uns profetas, irmãos, que só a misericórdia de Deus
as profetadas hoje, é por isso que eu digo, esses dias eu vi alguém que estava pronto para pregar, quando começa a ler a Bíblia, alguém se levanta no culto para atrapalhar, para dizer que é Deus que está falando. Meu irmão, Deus está falando pela sua palavra. A palavra é a profecia revelada de Deus para nós. Não estou dizendo que Deus não usa pessoas, mas no momento do culto, o ápice do culto é a palavra de Deus, não é a palavra de profeta, não. O profeta tem seu tempo de falar. E quando muito fale um, e o restante se cale. E se tiver intérprete, o culto tem que ser com ordem e decência. As pessoas precisam entrar num ambiente de culto e entender o que está acontecendo ali. E não há outra forma melhor de explicar a quem chega para ouvir a palavra de Deus. E a pessoa se levantou e começou. Ainda bem que alguém foi lá e o pregador foi muito ousado. Ele disse, olha, isso não é hora. É hora de pregar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. E alguém foi lá, pegou ele e tirou. Certíssimo, eu faria o mesmo. Porque quando Deus fala, meu irmão, a gente se cala para ouvir. E estava sendo ministrada a palavra. Agora, ouça o que é que Deus diz para Elias, no verso 2. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui e vá para o leste, e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Deus fala com o profeta para sair de onde ele estava e se esconder. Ah, meu irmão, aqui tem algo fantástico aqui. Deus está mandando o profeta sair, para quê? Para resguardar sua vida, para ter algumas experiências com ele, e se esconder junto aonde? O ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Deus manda o profeta se esconder, mas lá na frente, Elias, sem Deus mandar, você pode ler a continuidade do capítulo 18 e 19, que Elias vai para o deserto, mas vai agora por quê? Por conta própria. Deus manda se esconder agora, não foi depois. Cuidado, para você não fazer o contrário daquilo que Deus está mandando. Deus mandou o profeta sair dali e se esconder. Sabe, irmãos, às vezes é preciso a gente dar um tempo, fugir, se refugiar, se esconder, para precaver, para ter uns momentos a sós com o Eterno, para provar daquilo que Deus tem para nós a sós com Ele. Agora, Deus não mandou somente ele sair e se esconder. Ouça o que ele diz no verso 4. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Olha, Elias, você vai ter que se esconder, que fugir, que sair daqui, mas não se preocupe, eu estou mandando também provisão para a sua vida. Deus não é aquele que manda a gente para algum lugar para não dar aquilo que a gente precisa. Deus não é os homens, não é homem, porque o homem é que diz, não, fique tranquilo, eu vou cuidar de você, não vai faltar não, eu vou mandar, fique tranquilo, vá, pode ir que eu vou mandar. Mandar quem? Quando? Ah, meus irmãos, é diferente com Deus. Fazem 21 anos que Deus me separou para o pastorado, para o ministério pastoral, e Ele me mandou ir. Teve um dia na minha vida, no dia 4 de maio de 2004. Eu trabalhava numa empresa e eu ganhava muito bem. Sempre trabalhei, sempre ganhei um salário razoável. E Deus fez a mesma coisa que fez com Elias comigo. Ele disse, saia daí, porque a partir de hoje
Você não vai servir a homens, você vai me servir pro resto da sua vida. Agora fique tranquilo, porque eu vou cuidar de você, não vai lhe faltar nada. Eu tenho vivido o Evangelho de Jesus como pregador do Evangelho pela fé e Deus não tem me deixado faltar nada. Você está com medo de quê? Está assustado com o quê? Está desconfiado de que se Deus mandou, vai e se esconde, faz o que Ele mandou, faz porque Ele vai mandar provisão. Ele deu ordem para alguém cuidar de você. E olha quem Ele mandou cuidar. Corvos que sustentem naquele lugar. Era alguém que jamais o profeta Elias ou um judeu imaginava. Porque os corvos, irmãos, comem carniças, são animais imundos. Como é que o imundo pode alimentar o santo? Deus tem suas formas de trabalhar. Deus quebra protocolo. Deus faz o impossível. Deus move céus e terra, usa o mais absurdo que você possa imaginar para suprir a sua necessidade. Deus abre porta onde não tem. Deus usa quem Ele quer na terra. Quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus cuida. Está com medo de quê, homem? Estás com medo de quê, mulher? E o que é que Elias faz? Discute com Deus. Não vou nada sair daqui. Que é isso, Deus? O Senhor está errado, o Senhor errou. Corvo vai me alimentar? Não, ele não discute. Veja o verso 5. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. É a palavra, irmãos, a revelação da palavra que faz com que a gente ouça, entenda e obedeça. Obedeça nessa noite que Deus está falando para o seu coração. Ele retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas mediações do Jordão. Ô lugar bom, na beira do rio, água à vontade, coisa boa. Imagine você, o profeta, dizendo: menino, que lugar bom que o Senhor me mandou. Esse lugar é maravilhoso. Amados, quando a gente ouve e obedece o que Deus nos manda fazer, a coisa acontece exatamente como Ele quer. O profeta foi e viu, e bebeu, e ficou morando ali. E olha o verso 6, que coisa maravilhosa. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Café da manhã e jantar, por conta de quem? De Deus. Através de quem? Dos corvos. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, querido, querida. Deus vai mandar, Deus vai mandar, Deus vai mandar. Não importa de quem venha, nem como venha. Deus já providenciou aquilo que você espera receber. Deus proveu, Deus cumpriu a palavra na vida do profeta. Nesses 21 anos, Deus tem cumprido na minha vida a palavra que me deu. E eu larguei aquele emprego. Tanto foi de Deus que eu fui indenizado os 7 anos que eu tinha naquela grande empresa. E Deus cuidou de mim, tem cuidado até hoje. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que é Deus de providência. Mas ouça o verso 7, o que é que diz, querido? Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. O profeta de Deus desfruta da própria profecia. Ele disse que não ia chover? Pois é. Aconteceu na vida dele. Profetas passam sequidão também, querido. Profetas são também alvos da sua profecia. Aquilo que Deus fala para nós, para o povo, também serve para nós. A chuva, os céus fecharam, segundo a palavra de quem? De Elias, voz de Deus, boca de Deus, profeta de Deus. As secas nas nossas vidas também acontecem, querido. Mas se você ler o restante da história, eu vou ficando por aqui, porque já são 21 horas e 57 minutos para orar por você. Se você ler o restante da história, Deus manda o profeta para a casa de uma viúva, e lá ele encontra uma viúva. Ele pensou que era uma viúva rica, mas não era. Uma viúva pobre que estava catando alguns cavacos para fazer um foguinho, fazer um pãozinho só para dar o filho dela para eles comer e depois morrer.
E o profeta vai lá e diz: me dá o primeiro para mim. E aquela mulher, mesmo necessitada, ela abre mão do seu pão para dar primeiro o profeta. E sabe o que acontece? Deus provê ali o tempo todinho de seca. Não faltou azeite na panela, nem farinha. Não faltou pão, não faltou azeite. Deixe de dizer uma coisa: Deus vai prover todo o tempo necessário na sua vida, na sua casa e na sua família. Receba essa palavra para a glória de Deus e tome posse no nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Pai, nós oramos em nome de Jesus por essa pessoa, essa família, esse homem, essa mulher, esta casa, esse profeta, esse ministro, essa adoradora tua que ouviu e recebeu esta palavra, Senhor. Vem com providência sobre a vida dela, sobre a vida dele, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Pai, vai quebrando as cadeias, vai trazendo provisão, Senhor, vai gerando no reino espiritual tudo aquilo que os teus filhos precisam, Senhor. Entra com providência nessa noite, Pai. Quebra os cadeados, quebra os ferrolhos de bronze, as portas de ferro para dar vitória aos teus filhos, Senhor. Que as profecias do Senhor se cumpram na nossa vida cada dia como se cumpriu na vida de Elias, Pai. Nós oramos porque cremos nisso e o fazemos, Senhor, de posse e de vitória, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Aleluia. Pois é, querido, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que ficou